Ei, gente, muito boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar nessa sexta-feira. Que calorão, mas eu duvido. Não tá nem perto do calor que tá rolando no Campeonato Brasileiro. Um campeonato maluco. Meu diretor, põe a tabela aqui, por gentileza, que a briga pelo título virou uma confusão danada. O Botafogo levou outra vitória, outra virada inacreditável. O Grêmio colou, já já a gente mostra esses jogos. Mas vamos falar do Atlético, que ontem empatou com o Corinthians. E olhando pra tabela aqui, são só 5 pontinhos de diferença. Dá pra sonhar. E poderia ter sido melhor se o Galo tivesse dado um presentão de aniversário pro Filipão. O dia era todo dele. Luiz Felipe Scolari, aniversariante do dia. 75 anos do Filipão, ué. Mas que é isso? Trabalhando na noite de aniversário? Cadê a festa? Bom, parabéns aí pelo aniversário. Obrigado. Ô, mas que é isso, Filipão? Fica! Vai ter bolo! Sempre tem, né? Oi. Há 5 anos, aqui mesmo no Globo Esporte, o setentão Filipão soprou as velhinhas. Parabéns, Felipão. Um direito a bolo preparado com a ajuda da Ana Maria Braga e tudo mais. Muitas felicidades mesmo, viu? Parabéns. Esse aqui tá grande. Mas o tempo passou e hoje, apesar de estar todo inteirão aos 75, é sempre bom fazer aquele check-up pra ver se tá tudo certo com a saúde. Esse campeonato, para quem tem problemas de coração, dificilmente vai sobreviver até o fim do ano. Bola fechada, Cássio. Que isso, gente? Como assim o Cássio, goleiro do Corinthians, deixou a bola entrar por querer? Oh, mano, meu coraçãozinho. Só pra você entender o lance, o juizão levantou o braço esquerdo. O que isso significa? Que a falta tem que ser batida em 2 lances. Então se a bola vai direto no gol, o gol não vale, né? Ou seja, o jogador não pode bater direto pro gol. Tem que tocar pro coleguinha antes. Tem que estar muito ligado no jogo, hein? O jogo era Corinthians e Galo em Itaquera pelo Campeonato Brasileiro. Ó que as velas gigantes de festa de gente rica que se pega no olho é o perigo. Mas eu reparei que um convidado não estava presente. O Hulk faz falta. E a festa, eu vou te dizer, tinha balão pra tudo quanto é lado. Defesaça do goleiro do Atlético. Todo e qualquer treinador sabe que o Corinthians tem essa bola, é muito boa. Foi pelo alto que o Corinthians abriu o placar. E olha que o Romero só tem 1,75 m. O improvável gol de cabeça de Romero. Mas quem com bola aérea fere, com bola aérea será ferido. E o Filipão avisou. Ah lá. Cruzamento do Arana para um passe de cabeça do Allan Kardec. Gol do Paulinho. 1-1. Tudo igual em Itaquera. Paulinho. Olha, eu sei que o aniversário é do Filipão, mas por favor troca a imagem. Porque convenhamos, o Paulinho tá de parabéns. Fico feliz, né, de estar vivendo esse momento. Que fase! Essa semana o atacante foi convocado para a seleção brasileira e agora é o artilheiro isolado do Brasileirão. Mas agora a gente está tendo um objetivo que é buscar a classificação para a Libertadores para o ano que vem. O jogo valia muito para os dois times. E eu te mostrei aquele lance lá no início que foi tipo um teste para cardíaco. Oh, mano, meu coraçãozinho. Mas teve outro. Pra área, Cássio! Olha essa cobrança de falta do Rubens, que quase deu o gol da virada pro Galo. Quase que o Cássio ia tomando um frangaço ali. No final ficou nisso, 1-1. Esse é um dos jogos que eu saio de campo triste. Que triste o quê, Felipão? É seu aniversário, rapaz, tá cheio de saúde aí, pra dar entender. Porque se existia um time que podia ganhar esse jogo, era o nosso. Ah, tá. Bom, não foi aquele presentão, né? Mas com 1 pontinho somado, o Galo tá a 4 pontos do G4 e a só 5 do líder. Dá pra sonhar, hein? Quer fazer um desejo, Filipão? Vamos brigar por alguma coisa a mais. Então, só pra velhinha, que esse campeonato tá imprevisível. Muita saúde pro Filipão. Já já eu te mostro mais gols de ontem. Agora vamos mudar de assunto pra gente falar do Grêmio. Corinthians e Atlético entraram em campo nessa quinta-feira na Arena Corinthians com expectativas diferentes. O Corinthians buscando se afastar da luta contra o rebaixamento, o Atlético buscando se aproximar da luta pelo título. Nada feito para os dois lados.
Ángel Romero marcou de cabeça no primeiro tempo em que o Atlético sofreu bastante com a bola aérea do Corinthians. O Romero marcou aos 22 minutos da etapa inicial. Atlético de Luiz Felipe Scolari, que ontem teve que fazer alterações. Hulk estava indisponível por suspensão, aquela expulsão no clássico contra o América. Optou o Felipão por também não ter o Rubens entre os titulares. Aí provavelmente, muito provavelmente, questão médica. Rubens teve uma lesão, uma queda, no jogo contra o América, teve pontos na cabeça. Ontem foi inserido na lista de relacionados e participou apenas do segundo tempo. Então, as escolhas do Luiz Felipe Scolari, entre os titulares, Igor Gomes e Pedrinho. O Atlético não foi bem na etapa inicial. No segundo tempo, o Felipão entendeu que alterações eram necessárias um pouquinho depois do começo da etapa complementar. E uma delas fez muito bem ao Galo, Allan Kardec. Ele participou na vaga do Alan Franco e num cruzamento para a área, Kardec desvia de cabeça e Paulinho marcou mais uma vez. Gol do Paulinho marcado aos 21 do segundo tempo. 17º gol do artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro. Lembrando que Tiquinho Soares não jogou ontem na derrota histórica do Botafogo para o Grêmio, 4-3 em São Januário, é assunto para já. Tiquinho não jogou, estava suspenso, Paulinho aproveitou, marcou mais uma vez seu 17º gol pelo Atlético, 17º gol nesse Campeonato Brasileiro. Felipão também promoveu outras alterações no segundo tempo. Saravia, que foi titular, deu vaga ao Edenilson. Gemerson, titular amarelado, deu vaga ao Igor Rapello. Também participou do jogo na vaga do Pedrinho, o Rubens. Alterações que foram, inclusive, enaltecidas na entrevista exclusiva, aliás, a entrevista coletiva concedida pelo Felipão após o jogo. Este Felipão, técnico do Atlético. Léo Figueiredo, é ponto para ser comemorado ou ponto para ser lamentado? Bom dia, Léo. Bom dia, Cirilo. Bom dia, Simões. Bom dia a todos. Ô, Cirilo, eu acho que é um ponto para ser valorizado. Não posso dizer comemorado, porque o Galo teve chance de vencer o jogo e uma vitória, os 3 pontos poderiam deixar o Atlético realmente próximo aí de uma briga até pelo título. O Galo teve um segundo tempo bem melhor do que o Corinthians, mas o primeiro tempo o Corinthians também foi melhor. Então, não acho que o empate seja tão injusto assim. Mas eu queria salientar aqui e ouvir atentamente a entrevista do Paulinho, que tem cabeça boa, Fala bem o Paulinho, valoriza os companheiros, porque ninguém ganha sozinho. O destaque que ele tem hoje no Campeonato Brasileiro, artilheiro do time, convocado para a seleção. É bom quando se lembra dos companheiros, Porque ninguém ganha nada sozinho. Gosto das entrevistas, da postura do Paulinho e gosto muito da evolução que está tendo o Paulinho neste ano. O Paulinho que veio para o Galo era um cara muito bom de lado de campo, driblador, muito esperto, muito inteligente com a bola no pé, mas no Galo se transformou num grande goleador. Passou por altos e baixos, mas hoje é só alto, e o Paulinho está criando uma característica que poucos atacantes têm e é uma característica dos artilheiros. O Paulinho sabe ler o ataque. O Paulinho sabe ler as jogadas. Ele está conseguindo sempre estar no lugar certo para fazer os gols. Porque não é pura e simplesmente do nada que a bola é cruzada para o Kardec escorar e ele se antecipando ao Gil para fazer. Se você pegar os gols do Paulinho, o Paulinho está se colocando muito melhor e aparecendo cada vez mais para ser decisivo. Ótimo pro Galo, ótimo pro Paulinho, que na minha opinião, se tiver que apostar em alguém, vai ser o artilheiro do campeonato, tá? Porque Tiquinho parou no tempo, o Tiquinho e o Botafogo pararam no tempo. O Paulinho tem uma grande chance de ser o artilheiro do campeonato e pro Galo isso seria espetacular também. Simões, momento espetacular do Paulinho e o Atlético, Alexandre. Se vencesse ontem, iria a 56 pontos. Poderia estar também a 3 pontos dessa disputa pelo título. Acabou empatando com o Corinthians em São Paulo. No começo pior, depois melhorando e buscando o empate. Como você enxergou esse jogo do Atlético, a importância do ponto somado ou a lamentação por apenas 1 ponto? Bom dia, Alexandre Simões. Ô Cirilo, tem várias leituras, Porque pelo primeiro tempo, o resultado foi bom. Pelo segundo tempo, o resultado foi ruim. Perfeito. Pela tabela, o resultado foi péssimo. Porque o Atlético, ele poderia se aproveitar de uma rodada extremamente favorável para ele se colocar de forma muito mais firme na briga pelo título. E é interessante porque o Corinthians viveu um fenômeno que ele tem vivido em todos os últimos jogos. Ele faz um bom primeiro tempo, fez assim contra o Fluminense. E morre no segundo. E morre no segundo tempo.
E o Atlético, com um pouquinho mais de capricho, né? Teria chegado ao gol da virada. Mas, de toda forma, se a gente for pensar do ponto de vista Corinthians, na Arena Corinthians, extremamente pressionado, o resultado é razoável, tá? Mas é impressionante como que esse Galo, né, em vários jogos, o Cirilo, ele sempre deixa a impressão de que poderia mais, né? Eu acho que não é só o Atlético, eu acho que é uma marca desse campeonato. Mas a gente tá analisando um Atlético. E são vários jogos em que a gente vê assim, poderia mais, né? Então eu acho que essa é uma linha que precisa ser muito bem analisada para quando se fizer o planejamento de 2024, que eu acho que deve até estar acontecendo, mas ainda não dá para ser com a intensidade necessária, porque o Galo tá na briga por Libertadores e por título, né? São só 5 pontos que separam ele do Botafogo, embora aí tenha confrontos adiados, o que é um desastre nesse Campeonato Brasileiro. Agora eu quero te dar uma dica. Em cada desafio, conte com a Calçados Pegada. Diversos modelos masculinos, femininos e infantis, feitos com atenção em cada detalhe. Tecnologias de conforto, design único, irão te acompanhar em todos os seus desafios. Encontre o seu nas melhores lojas do país ou acesse pegada.com.br. Escolha seu calçado Pegada. Pegada, a marca da conquista. Cláudio Rezende está chegando, mais da repercussão desse empate em São Paulo, a sequência do Galo. Alô, Cláudio, abraço pra você. Alô, Cirilo, um abraço a você, os amigos do Rádio Esportes desta sexta-feira. Já começou a preparação do Galo, hein? O time voltou do voo da madrugada e agora já o pensamento no Goiás, né? Time que vai ter efetivamente o treino do sábado para se preparar, porque hoje é apenas o regenerativo, né? Para aqueles que estiveram em campo boa parte do jogo contra o Corinthians ontem. E para esse duelo contra o Goiás, o técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão, ele vai poder contar com reforço e tanto, né? A volta do Hulk para formar a dupla sensação do Brasil com o Paulinho novamente, mas perde o seu goleiro, que vem sendo um grande nome nas últimas partidas. Everson recebeu ontem o 3º cartão amarelo e Matheus Mendes, que foi muito elogiado, teve atuação destacada quando foi acionado diante do São Paulo, justamente no primeiro jogo em que o Atlético conseguiu vencer sob o comando do Felipão ali na reta final do primeiro turno do campeonato. Agora são 2 jogos seguidos em casa, mas eles são espaçados, né? Tem o Goiás domingo, 6h30, depois data FIFA, e o Galo volta a jogar também na Arena MRV, dia 26 contra o Grêmio, domingo, 4 horas da tarde. O CBF também já marcou mais uma rodada para o Galo. O jogo seguinte será contra o Flamengo no dia 29, uma quarta-feira, 8 horas da noite, no Maracanã. Cirilo. Valeu, Cláudio. Do Cláudio Rezende, setorista do Galo aqui na Itatiaia. Vou também para Henrique André, outro setorista do Atlético aqui no timaço da Itatiaia. Henrique, tem informação importante, possível reforço, o Atlético no mercado, pensando já na temporada 2024. Bom dia ainda, Henrique André. Bom dia, Cirilo. Bom dia para quem está acompanhando o Rádio Esportes. Pois é, rapaz, na manhã dessa sexta-feira, informação trazida pelos companheiros André Hernan e Bruno Andrade, de que o Atlético estaria em conversas, em tratativas com o staff do Gustavo Scarpa, né, que foi o destaque do Campeonato Brasileiro em 2022. O craque do Campeonato 22. Craque. Ele fez 7 gols, 13 assistências, né? Ele tinha um desejo de jogar na Europa, tá no Nottingham Forest da Inglaterra, emprestado, né? Ele pertence ao Nottingham, emprestado ao Olympiacos da Grécia. E o Atlético teria o Gustavo Scarpa como foco para 2023, né? O grande reforço para 2024, melhor dizendo. Conversas estão acontecendo. A Itatiaia, ela foi em 2 pontas, no clube e também com uma fonte muito ligada ao jogador, e as duas confirmaram o interesse no Gustavo Scarpa, que tem 29 anos, tem contrato até 2026 com o clube inglês, mas que não dificultaria uma saída. E o Bruno Andrade, ele acabou de soltar no Twitter que o clube inglês, ele pede cerca de 5 ou 6 milhões de euros para liberar o Gustavo Scarpa. Então é muito dinheiro, é cerca de 40 milhões de reais, mas o Atlético, ele tá entendendo a situação do Scarpa, não fez proposta ainda, mas está conversando para ver se vai ser uma contratação viável. Cabe lembrar que o Galo, ele deve dar um jeito, né, de romper o contrato com Vargas, que tem um contrato até o final do ano que vem, e é um jogador que recebe, né, tem vencimentos
muito altos. Então o Atlético também vai ver o Hever aposentar, então vai ter essa abertura no caixa, né? O caixa vai ficar mais gordo, né? O Atlético vai ter essa condição de fazer investimento. E o nome do Gustavo Scarpa apareceu nessa sexta-feira e tá lá no nosso site, itatiaesporte.com.br. Seria uma grande contratação, né, Léo? Seria, não tenho a menor dúvida. Não entendi por que desse fracasso total na Europa. Alguns jogadores têm mais dificuldade, mas o Scarpa simplesmente não aconteceu em nada na Premier League. E depois, agora emprestado no Olympiacos, também sem espaço. Mas para qualquer time no Brasil, eu disse aqui, ele foi o craque do campeonato de 22. Seria uma grande contratação. Vamos ver, né, como vai caminhar essa situação. Henrique André segue acompanhando tudo, Cláudio Rezende também. Gustavo Scarpa, hein? Você, torcedor, gostaria do Scarpa aí no Atlético? Cláudio Rezende de volta, segundo tempo do Galo. Fala, Cláudio. Cirilo, e segue a venda para esse jogo, os ingressos a partir de R$ 45 para sócios. Há uma expectativa de, quem sabe, mais de 30 mil torcedores no domingo. Jogo às 6h30 da noite na Arena MRV com o gramado melhor, né? Uma troca de gramado foi feita ali na intermediária do lado esquerdo das cabines de rádio e TV, numa mesma forma daquela anterior, né? Que foi na grande área. A grama estava também numa situação mais complicada, pior. E aí houve essa troca no início dessa semana e esse setor do gramado estará melhor também para o duelo contra o Goiás. 6h30 da noite e o Atlético trabalhando também, né, para esses dois últimos jogos em casa, para ter aí um público interessante, até porque é uma reta final de Campeonato Brasileiro com tudo em aberto. Ontem a gente sentiu na saída dos jogadores e da diretoria, comissão técnica do Atlético, de que pés no chão o discurso, mas pode sonhar. O Atlético, quem sabe, com o G4 e quem sabe até, né, se der tudo certo, com o título do Campeonato Brasileiro. Mas o importante mesmo agora é se consolidar no G6. E a rodada o Galo conseguiu, né, manter a diferença aí para o Atlético Paranaense. Agora são 2 jogos em casa. Goiás e Grêmio tem que fazer o dever de casa para continuar com esse objetivo inicial de ter de novo a competição mais importante do continente no calendário do Galo no ano que vem, né, Cirilo? Com certeza, Cláudio. O Atlético vislumbrando aquela vaga direta à próxima Copa Libertadores da América. E vejamos, né, se vai seguir sonhando com o título. O campeonato vai afunilando, mas a disputa está bastante em aberto nas primeiras posições do campeonato. Cláudio volta já já com o segundo tempo do Galo. Atlético, Cláudio Rezende. O técnico Felipão vai definir o time no treinamento deste sábado à tarde, já seguido de concentração para o jogo contra o Goiás, pelo que ele fez no time contra o Corinthians. Hulk estará de volta, não há nenhuma dúvida, para formar a dupla com o Paulinho. Agora, ele tirou o Rubens, né, que vinha sendo titular, mas não treinou nem na segunda e na terça-feira. Essa seria a justificativa. Se o Rubens já estiver melhor fisicamente, pode ser que volte com aquele quadrado ofensivo, tendo Rubens, Zaratio, Hulk e Paulinho para enfrentar o Goiás.